Povo, beleza? Tranquilo? Galera, prometo, hein, que essa aula vai ser curtinha, tá? Eu não falei ela junto com a aula 6, exatamente para a aula 6 não ficar longa e essa aqui ficar curta, tá? Então vamos falar desse processo aí que foi a independência do seu país. Eu falo tanto, né, que o Brasil era a extensão do Império Português Ultramarino, né? Então agora vamos ver o fim disso, né? Quais são os movimentos, os desdobramentos que colaboram para com a independência do Brasil. Tranquilo? Então, só lembrando da aula 6 aí, você tem a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, em 1820, 1821, lá em Portugal, né? Portugal este que estava abandonado, né? Que estava à mercê de estrangeiros, né? Exige a volta da família real portuguesa e uma constituição. Portugal então iria parar de ser uma monarquia absolutista para virar uma monarquia parlamentarista, né? Então você tem a formação das cortes em Portugal. Vai galera brasileira para essas cortes, essas assembleias lá em Portugal. E o que percebe? Essa revolução nada mais é a revolução do Porto, né? Essa revolução liberal aí, nada mais é que liberal do ponto de vista português para a região de Portugal, né? Seria liberal lá por ter uma constituição, diminuir o poder do rei, porém conservador, ponto de vista conservador em relação ao Brasil. Não, vocês são colônia, vocês têm que voltar ao papel que vocês eram antes, né? Lembra que com a vinda da família real para o Brasil, o que acontece? Você muda a estrutura da colônia, né? A colônia vira sede da família real. Você vai ter grupos da elite que vão se beneficiar com a vinda da família real. E esses grupos da elite que se beneficiam com a vinda da família real para a colônia é que vai organizar o que a gente vai chamar de independência, né? É essa galera aí que vai querer manter os seus privilégios conquistados, essa galera que vai encaminhar a separação do Brasil. E o que queria Portugal? Não, que o Brasil voltasse a ser colônia, aquele pacto colonial rígido, certo? Então, os deputados brasileiros que participaram dessas assembleias começam aí a perceber a posição dessa galera e fica, óbvio, insatisfeito e volta para o Brasil e começa a fazer o quê? Organizar o movimento da independência do Brasil. Tranquilo? Bom, vou falar bem rápido aqui, tá? Vou falar os pontos importantes. Então, começa a chegar no Brasil essas imposições das cortes portuguesas, de querer vamos dizer, essa recolonização, né? E o que vai acontecer? As cortes vão exigir a volta do Dom Pedro I, né? As elites vão começar a se organizar com o Dom Pedro, vão falar, não, fica aqui, o povo gosta de você. O que está acontecendo isso? Essa galera se junta ao Dom Pedro e vê no Dom Pedro uma forma de manter os seus interesses, né? De manter uma unidade, de manter os seus privilégios. Então você tem aí a sequência dos fatos, né? Em 1822, janeiro de 1822, você tem um dia do fico, aquele dia famoso que ele fala que fica no Brasil e não volta para Portugal, ou foi mal, e não volta para Portugal. Os portugueses ficam putos da vida, né? Aí ele vai falar o seguinte, em maio de 1822 vai ter o cumpra-se. Todas as regras que são vindas de Portugal, todas as regras que chegam de Portugal, ele vai ter que analisar para ver se realiza, né? Ele não vai realizar só porque Portugal mandou, ele vai ver se cabe ser realizada. E o que vai acontecer? Já em 22, você vai ter a convocação de uma assembleia, tá? A convocação de uma assembleia. São os passos para a independência do Brasil. Portugal não aceita e ameaça invadir o Brasil e manda um recado, né? Ó, se você não respeitar aí, a gente vai te atacar sim. A mulher do Dom Pedro
manda uma carta, escreve uma carta falando das ameaças de Portugal e manda para o Dom Pedro, que estava viajando, né? Estava viajando de São Paulo para Santos, tá? De São Paulo para Santos. E aí, nesse cenário, nesse contexto, que você vai ter o famoso grito da independência, né? Então, ele está andando lá com uma comitiva perto do rio Ipiranga, quando chega a carta da imperatriz, não é imperatriz ainda não, quando chega a carta da mulher dele, falando das ameaças de Portugal, que Dom Pedro não estava respeitando as ordens, que ele não voltava, não é? E ele vai começar a ler a carta. É um trechinho de relatos lá, né, de quem estava lá nessa comitiva, no dia 7 de setembro de 1822. Lá. O padre Belchior começa a ler a carta, Dom Pedro retira de sua mão, amassa e a joga no chão e pergunta ao padre, e agora? O padre responde, se Vossa Alteza não se fará rei do Brasil, será prisioneiro das cortes. Tá vendo? A volta do pacto colonial. Pedro responde, eles terão sua conta. Me chamam de rapazinho e brasileiro. Verão quem eu sou. Proclamo o Brasil separado de Portugal. O príncipe rasga o foro, o laço, símbolo de Portugal, desembaiou a sua espada e disse, brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Ali mesmo, então, né, ele vai rasgar essas ameaças, não vai ligar e já declara ali o Brasil independente das cortes portuguesas. Era 4h30 da tarde e assistiram ao ato 38 pessoas, era a comitiva, né? Você tem várias curiosidades dessa comitiva aí, né? O estado de saúde do Dom Pedro, as viagens, como era essa tropa, mas aí não vou falar para não estender a aula, né? Então eu quero que você saiba o seguinte, você tem uma pressão de Portugal, né? Uma pressão de Portugal sobre o Brasil colônia. E o Dom Pedro, ali com o apoio dessas elites brasileiras, né, resolvem o quê? Declarar a independência. Então aí, ó, você já tem então, em setembro você teve esse grito do Ipiranga, né, nessa comitiva com poucas pessoas. Já em outubro de 22 você vai ter a coroação do Dom Pedro I. Aí é uma obra do Debré de 1828, né, Debré, lá da Missão Artística Francesa. Alguns artistas vão embora, outros continuam, Debré foi um que continuou, né? Então você tem a separação do Brasil. Aí sim, agora, o Brasil é um estado, né? Agora o Brasil não pertence ao Império Ultramarino Português. Galera, você teve guerras de resistência, ou seja, você teve grupos que não apoiaram essa independência do Brasil? Sim, você teve grupos que não apoiaram a independência. Por quê? Iriam ganhar mais com o comércio português, é aquela coisa. E agora? A gente aceita esse novo governo do Rio de Janeiro ou continua com Portugal? Tinha grupos que se beneficiavam continuando com Portugal. Então você vai ter guerras de independência no Brasil? Sim. Vão ser guerras assim, com extrema população participando, igual as revoltas nas independências da América Latina? Não, mas você que vai ter, tá? Você vai ter, porque esses grupos não vão aceitar o governo de Dom Pedro, esse governo novo, esse governo brasileiro, né? Eles ganhavam mais tendo contato com Portugal. Então você vai ter guerras de independência no Brasil, sim, de resistência. Só que, claro, elas vão ser reprimidas por Dom Pedro I, porque você não pode perder a Bahia, você não pode, porque são portos importantes, você tem população, elas pagam impostos, né? O Dom Pedro, então, reprimindo essas guerras de resistência contra a independência, você mantém a unidade territorial. Aí sim, agora, você começa o Estado brasileiro, né? A bandeira do Brasil Império, certo? A bandeira do Brasil Império. Agora, a análise, que é o mais importante da aula. Ó.
Ah, antes, rapidão, falar da arte. Esse quadro famoso do Pedro Américo, Independência ou Morte, feita na época do Segundo Reinado, 1888, foi assim, gente? Não foi. O Brasil não tinha um exército brasileiro. Os dragões imperiais aí não existiam, né? O Dom Pedro não estava a cavalo, estava em mulas, né? Mas, galera, por que que você tem esta construção? Eu não vou me adiantar muito, eu não vou ficar. Ponto importante. Por que que você tem essa construção nesse quadro? É porque você tem que construir, consolidar a nacionalidade brasileira, né? Você tem que fazer os caras pertencerem ao Brasil. Por que que teve guerras de independência aqui, de resistência? É porque eles não pertenciam a esse Brasil. Lembra que eu estava falando até agora, todas as aulas eu estou falando, você tem a colônia, você tinha colônia e você tinha lá Minas Gerais, Pernambuco, Bahia. Agora, com a independência, a partir de 1822, você tem que fazer essa construção cultural de nacionalidade brasileira. O que é ser brasileiro? É aí que você começa a construir isso. E você vai fazer um quadro da independência do seu país, por exemplo, com o Dom Pedro numa mulinha. Não, você não vai. Dom Pedro numa mulinha, com um padre lá, o padre é a mulinha, ele com dor. Você não vai. Você tem que fazer um quadro gigantesco, monumental. Olha aí a arte e a política junto. É a construção de uma identidade. Você fazer um quadro monumental, glorioso, grandioso, para o cara bater no peito e falar: nossa, olha aí a minha independência, não é? Olha, é o neoclássico lá no sentido didático, moralizante, nacional, tá vendo? Então, mesmo que nada disso aí seja verdade, você precisa dessas construções. Olha a época que foi pintado, 1888, né? Foi o Império Brasileiro que mandou fazer esse quadro. Você acha que o Império Brasileiro pagou ao artista para fazer esse quadro? Ele vai fazer assim, um quadro sacaneando a independência do Brasil? Não vai. Você está me entendendo? Então você tem essa construção artística, política e histórica, tá? O mais importante da aula é isso aqui que eu quero que você guarde bem. Então, a independência do Brasil é um processo histórico, hein? Ele começou a ser agilizado lá com a vinda da família real, quando você diminui o pacto colonial e você tem a formação desses grupos, dessas elites, querendo manter os seus privilégios, tá? Não muda totalmente a realidade. Lembre-se sempre disso. História tem continuidades e tem rupturas. Coisas mudam, mas coisas permanecem igual. O que continua a mesma coisa? Não é uma mesma elite, não é uma elite colonial que comandou a transição do Brasil colônia para um Brasil independente, vai manter essa estrutura colonial, vai continuar mandando elites dona de terra, elites dona de escravos. Você vai manter a escravidão. Não foi o príncipe de Portugal que fez a independência, mesmo ele sendo educado aqui no Brasil e tudo, ele era português, né? O que ele vai manter aí? O que o Brasil vai virar? Uma monarquia. E vai manter a unidade territorial, certo? Você vai manter a unidade territorial. Você vendo essa América Latina borbulhando de revoltas, de guerras, né? De várias repúblicas. O que acontece no Brasil? Esse movimento contrário, né? Por causa da vinda da família real para cá. Esse movimento contrário. Aqui você vai manter a unidade do território na mão dessa mesma elite, com a figura do Dom Pedro I, você vai virar uma monarquia. Qual que é a ruptura? A ruptura é com Portugal. O Brasil não é mais colônia. Você vai ter a formação de um Estado brasileiro. Aí agora você vai ter que pensar na cidadania. Quem é cidadão no Brasil? O que precisa ser para ser brasileiro? Quem vai votar nos deputados brasileiros? Quem que vota? Eu vou ter que fazer agora o meu exército, a minha burocracia. Eu vou ter que reconhecer a minha sociedade. Olha só, começa agora a formação de uma nacionalidade brasileira.
Por isso que eu falava tanto antes. Não, gente, a gente aqui é quintal de Portugal. Aqui você vai ter que ver os desdobramentos com Portugal, a nossa relação com o rei, a gente dentro daquele sistema mercantilista europeu. Agora não. Agora você tem essa ruptura. Você continuou com a escravidão, você continuou com a monarquia, você tem um imperador português, você tem várias continuidades, tá vendo? As coisas não mudaram muito bem. Você teve resistência? Teve, mas as coisas não mudaram muito bem. O que muda agora? Você tem que cortar esses laços com Portugal e criar um Estado nosso. O que Dom Pedro vai ter que fazer de imediato? Ver as potências reconhecerem o Brasil agora como um país, né? Que agora a gente tem que começar a estudar a história do Brasil agora, se você for ver, né? 1822. Então, o que Dom Pedro tem que fazer? O reconhecimento, né? As nações. Eu virei um país, eu não faço mais parte de Portugal, eu vou ter agora as minhas próprias relações, né? E o quê? Uma Constituição. O que a gente vai seguir? Né? O que a gente vai seguir? Quais serão as nossas leis? Quem é cidadão? Quem é cidadão brasileiro? O que é ser brasileiro? É isso aí. A formação de uma nacionalidade brasileira. Tranquilo? Unidade territorial, manutenção da escravidão, né? Manda ainda, você só largou essas elites, não é mais colonial, agora vai ser imperial, porque você continua uma monarquia e você vai ter agora a construção de um Estado brasileiro. Então esse império, primeiro reinado, período regencial, o segundo reinado, é justamente a construção dessa nacionalidade brasileira. Tranquilo? Tentei falar rápido, falar as coisas mais importantes, tá? Eu deixei essa aulinha de independência, só ela é curtinha, mas ela é extremamente importante, tá? Essa construção da nacionalidade, essa construção de uma identidade cultural, nossa bandeira, nosso exército, nossa Constituição, nossos cidadãos, isso é muito importante. 7 de setembro de 1822, com aquele grito do Ipiranga simbólico, né? Simbólico porque ele arrancou os laços com Portugal, né? Aí que vem a nossa formação como país e não como mais parte do território imperial português. Tranquilo? Nossa aulinha hoje é essa, tá? Beleza? Rapidinha, mas você não vai ficar só nessa aula, tá? Mas é isso aí, anotem as partes mais importantes, beleza? Muito obrigado, até a próxima.